falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Capítulo 2 e 3 falam sobre 7 igrejas. E pegando esse ganchinho sobre as 7 igrejas, eu vou dar uma pausa no capítulo 4 do Apocalipse e me voltar para o capítulo 2 e 7, o capítulo 2 e 7 de Daniel, onde ele fala um pouquinho sobre uma cronologia dos tempos, do fim dos tempos. Isso é bem interessante. No capítulo 2 e 3 do Apocalipse, na aula anterior, eu falei sobre as 7 igrejas. Nós entendemos, algumas linhas de teólogos entendem, e eu faço parte delas, que esses 2000 anos da igreja, desde o Atos 2, desde a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, até os dias atuais, nós vivemos o período da igreja. E esse período ele é dividido em 7 períodos menores, que são as 7 igrejas do Apocalipse. Então, qualquer dúvida, você pode assistir a aula anterior e entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Então, eu quis dar uma pausa agora no capítulo 4 do Apocalipse e me voltar para o estudo de Daniel, porque ele continua explicando um pouco melhor como funciona a visão de Deus, essa cronologia de Deus. Então, no capítulo 2 e 7 de Daniel, ele fala sobre essa imagem aqui. Vou compartilhar com vocês. No capítulo 2, ele fala necessariamente dessa estátua do lado esquerdo. É uma visão, um sonho que o Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, ele tem, e Daniel ele interpreta e esclarece o que é essa estátua. No capítulo 7, nós temos é uma visão. Daniel ele tem essa visão, esse sonho. Isso aqui já é um sonho de Daniel, e ele vê essas imagens, o leão, o urso, o leopardo e a besta, e o Senhor ele vai falando um pouco sobre essas visões, essa revelação para o profeta Daniel. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, entender um pouco sobre isso, vai nos dar um entendimento maior sobre a cronologia. Porém, o que eu acho mais interessante nesses 2 capítulos é que mostra a soberania de Deus. Deus, ele é o Senhor absoluto. Ele está no controle de tudo. Por mais que às vezes nós venhamos olhar para as circunstâncias e pensar que Deus, ele meio que está fora de tudo aquilo, tantos desastres que têm acontecido na Terra, tantos acontecimentos, nós às vezes podemos olhar e achar que o Senhor está meio que perdendo a batalha. O Senhor está perdendo a guerra. Satanás tem prevalecido, mas na verdade não. O Senhor ele continua sendo o soberano, ele continua sentado no seu trono de glória e ele vai vencer essa batalha. Então, no capítulo 2 de Daniel e no capítulo 7, isso deixa bem claro. Então, eu queria estudar isso com vocês. São 2 visões que alguns interpretam juntas, como se fosse a mesma coisa, e outros interpretam de forma diferente. Quero falar um pouco sobre isso também. Vamos começar falando sobre a primeira interpretação. Na verdade, é o sonho de Nabucodonosor, que é interpretado pelo profeta Daniel. Então, está no capítulo 2. Eu não vou ler o capítulo todo, porque é bastante longo. Se você não entende e nunca leu o capítulo 2, eu quero te desafiar a ler, é bem interessante. Mas eu quero expor alguns pontos que eu marquei no capítulo 2. Para começar, o versículo 1 do capítulo 2 já começa dizendo assim: no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Essa expressão é bem interessante porque ela delimita e data esse período. No 2º ano do rei Nabucodonosor, deixa-nos claro que Daniel ele tinha acabado de chegar como cativo à Babilônia, e Daniel era jovem. Isso foi nos primeiros anos de Daniel na Babilônia. Daniel ele permaneceu 70 anos preso na Babilônia. O povo de Israel permaneceu 70 anos na Babilônia. Então aqui era no início. Daniel ele permanece todo esse período. A primeira interpretação, esse primeiro sonho, essa primeira visão, essa estátua acontece quando Daniel ainda era jovem. Então isso é bem interessante. Deixa eu ver. O verso 20. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é sabedoria e força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência ao inteligente. Quando tudo aquilo acontece, Nabucodonosor ele tem a visão, ele fica incomodado com esse sonho, e ele desafia os sábios a interpretarem. Ninguém consegue interpretar.
Daniel, ele aceita o desafio, ele se junta com seus 3 amigos, eles entram em uma campanha de oração, de jejum, e Deus dá a revelação ao Daniel. Quando Daniel ele recebe a revelação, ele glorifica o Senhor, dizendo essa expressão, verso 20 e 21. Ele glorifica o Senhor e deixa claro, dizendo que o Senhor, ele é soberano sobre todos os tempos. Verso 21 fala, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece reis. O Senhor, ele é soberano. Tudo acontecerá no fim dos tempos, nos dias atuais que nós estamos vivendo e nos próximos dias que ainda virão. Tudo acontecerá. A ascensão do anticristo, a marca, todas essas coisas acontecerão. Aconteceram, acontecem e acontecerão. E o Senhor permanecerá soberano. Isso é bem interessante porque nos dá um conforto. As profecias, elas foram ditas há milhares de anos atrás. Essa profecia foi dita, se não me engano, 600 anos, 500 anos antes de Cristo, 600 a 500 anos antes de Cristo, e nós vamos ver como se cumpriu essas profecias. É uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia. Existem diversas. Você pega o livro do profeta Isaías, quantas profecias já foram cumpridas, principalmente as profecias messiânicas que apontam para o Cristo. Porém, essa profecia é uma profecia histórica, ela é uma profecia que ela marca gerações. Então, vamos iniciar, então. O verso 38, ele começa a descrever o sonho e falar dessa estátua. No verso 38 diz assim, onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu. Ele está continuando um texto falando sobre Nabucodonosor, falando sobre o Império da Babilônia. Ele entregou na tua mão e fez dominar sobre todos eles. Daniel falando para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Então essa estátua eu vou colocar novamente para que você dê uma olhada. Daniel ele está interpretando essa estátua. Então a estátua ela tem cabeça de ouro. Essa estátua, a própria Bíblia fala, nós já falamos sobre isso na classe 2, se não me engano, que nós não podemos inventar uma outra interpretação se a Bíblia mesmo já dá uma interpretação. Então, seria tolo da minha parte dizer que a cabeça de ouro significa qualquer outra coisa, a não ser isso que está escrito no verso 38. A cabeça de ouro significa Nabucodonosor, significa a Babilônia, o Império Babilônico. Verso 39. E depois de ti se levantará outro reino. Então, ele segue esse raciocínio, cabeça de ouro, Babilônia. Verso 39. E depois de ti, depois da Babilônia, se levantará outro reino. Não é um rei, é um reino inferior ao da Babilônia, inferior ao teu. E um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, o peito, ele é de prata, o seu quadril de bronze e as suas pernas de ferro. Então, ele está descrevendo o que é. O que é isso? A prata, o bronze, significa um outro reino, inferior ao reino da Babilônia. E se nós estudarmos a história, se você pegar a história, o reino que prevaleceu contra a Babilônia foi um outro reino, inferior ao reino da Babilônia. Depois eu vou mostrar os mapas para você, é bem interessante. O reino Medo-Persa. E depois do reino Medo-Persa, um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. O império que domina após os Medo-Persas são o Império Grego, com Alexandre o Grande. E aí ele segue no verso 40 e diz, e o quarto reino será forte como ferro. E agora ele está falando das pernas. As pernas são de ferro, que representam um quarto reino, um outro reino. O quarto reino será forte como um ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas. Ele esmiuçará e quebrantará. Verso 41. E quanto ao que viste dos pés, os pés, na verdade, já é outra, é uma mistura do rei, do ferro com o barro. O que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele algumas coisas da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo.
e com os artelhos eram de parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. No verso 44, eu vou pular aqui um pouquinho, ele fala, porém, nos dias desses reis, ele está falando dos reis, ele fala que as pernas são de ferro, depois da perna de ferro, ele vem com os pés misturados de barro e de ferro, você pode olhar, e ele enfatiza também os 10 dedos dos dois pés. Esses 10 dedos representam 10 reis, pois no verso 44 ele fala, nos dias destes reis, que representa o barro e o ferro misturado, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Nos dias destes reis, dos 10 dedos, nos dias que acontecer este reino, que reino é esse? A mistura do barro e do ferro. Nesses dias, acontecerá a vinda de um reino que jamais passará. O que é isso? Isso significa o milênio, o reino no qual Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele virá glorificado em glória e estabelecerá aqui na terra, aqui nesta terra, nessa mesma terra que nós vivemos hoje, mais precisamente em Israel, onde existe ali a Palestina, aquela briga, aquela guerra, ali será estabelecido o trono de Jesus Cristo. E ele reinará por 1000 anos. Depois desse reino. Então, se você pega a história, você vê que a cabeça da Babilônia, você entende que o reino que existiu depois da Babilônia foi os Medo-Persas, depois a Grécia, principalmente com Alexandre o Grande, depois ele devasta e entra pela Ásia. E aí depois o quarto reino, aí vem um ponto, uma interrogação. Muitos interpretam que esse quarto reino, essas pernas de ferro, foi o Império Romano. Eu também sempre defendi isso. Na verdade, minha proposta de fazer esse curso é exatamente trazer aquilo que eu tenho de novo, que eu tenho aprendido aqui. E aqui eu aprendi que essas pernas de ferro podem ser Roma, mas podem ser o islamismo. Isso é bem interessante para mim. Na verdade, nós só temos a convicção de que a prata representa a Medo-Persa e o bronze representa a Grécia, porque esses períodos já passaram. Então, nós só conhecemos a profecia, queridos, quando essa profecia acontece, se torna real. Isso se torna mais fácil para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Por exemplo, mais uma vez eu vou citar esse exemplo. O livro de Isaías tem diversos relatos sobre o Cristo, Jesus, o Cristo. Porém, os teólogos daquela época, os fariseus, os escribas, os religiosos daquela época, eles não conseguiam encontrar na profecia de Isaías a figura de Jesus Cristo. Eles não conseguiam. Porém, hoje, nós temos isso de maneira muito mais fácil. Nós olhamos as Escrituras e nós percebemos, poxa, por que eles não acreditaram? Jesus era o Messias, ele é o Messias. Mas isso está explícito para nós hoje, porque isso já se passou. Nós podemos ver o antes da profecia e o antes de Cristo atuando. Então, para nós é muito mais fácil hoje. Então, essa profecia de Daniel aconteceu há 600 anos antes de Cristo, há quase 3.000 anos atrás, porém, para nós, ela ainda é atual. Porque ele fala que os pés, esse reino que representa o barro e o ferro, acontecerá nos últimos dias, no dia em qual o Cristo virá para destruir todos, para destruir tudo e implantar o seu reino. Então é um pouco confuso para nós termos a convicção do que é que significa tal coisa. Nós temos a convicção do que é que significa a cabeça. Existe a convicção do que é que significa a prata, os Medo-Persas, o bronze, e talvez, sim, o Império Romano. Porém, eu não posso ser preciso a dizer que esse ferro representa o Império Romano. Apesar do Império Romano ter essa descrição de ser como um ferro e que quebrou tudo, que quebra todas as coisas, que esmiuça e que quebrantou tudo. Porém, estudando os mapas, agora eu quero
mostrar para vocês os mapas. Estudando os mapas, nós ficamos um pouco meio que na dúvida com relação à exatidão do Império Romano quanto ao ferro. Vou compartilhar aqui para vocês. Isso aqui que vocês estão vendo agora é o mapa ali, mais precisamente do Oriente Médio, onde está Israel. Aqui Jerusalém, você pode localizar. Isso aqui é o domínio da Babilônia. A cabeça de ouro, o Império da Babilônia. Tudo isso aqui que está em salmão, tá meio que colorido, isso aqui foi o Império Babilônico. Aconteceu nesse período de Daniel. Quem substitui o Império Babilônico é os Medo-Persas. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Não, vou ter que fechar. Vou abrir aqui de novo. Quem substitui a Babilônia? O Império Medo-Persa. Vamos dar uma olhada aqui no mapa do Medo-Persa. Ok. Se você reparar, o Império Medo-Persa, que ele está marcado em verde, foi toda essa dimensão, os Medo-Persas, foi toda essa dimensão, e ele conquista toda a dimensão da Babilônia. Todo o Império Babilônico é conquistado pelos Medo-Persas, e ele marca essa expressão, ok? Então, isso seria a prata, o peito de prata. Em seguida vem o Império Grego, na verdade, o Império Grego com Alexandre o Grande. Eis aí, todo o Império Medo-Persa, mais essa pequena parte aqui, a Península da Grécia, aquelas ilhas gregas e a Macedônia. Esse império e essa linha vermelha mostra, na verdade, o traço que ele percorreu. Todo esse império, ele vai acontecendo gradativamente. A Babilônia, ela tinha essa extensão no mapa, vem o Medo-Persa, conquista a Babilônia e cria a sua dimensão. Vem o Império Grego e toma tudo aquilo que era do Medo-Persa. Então, isso é bem interessante. Em seguida, vem o Império Romano. O Império Romano, ele conquista parte da Grécia, porém, ele vai até apenas Jerusalém. Ele não entra para a Ásia. Então, por muitos anos, se defendeu a ideia de que o quarto reino seria Roma. Porém, aqui eu achei bem interessante isso, vou compartilhar com vocês. Isso aqui, queridos, é o Império Islâmico. Olha que interessante. Olha o mapa do Império Islâmico. Então, durante muito tempo, eu ouvi dizer que as pernas de ferro seria Roma. Porém, agora eu começo a ouvir dizer que as pernas de ferro significa o domínio islâmico. Se você olhar, ele conquista todo o domínio medo-persa, ele tem toda a Babilônia, ele só não conquista a Grécia. Ele tem toda a Babilônia, ele tem toda a Medo-Pérsia, ele conquista o Império Grego, porém não entra nas ilhas gregas. Isso em parte, porque esse Império Bizantino aqui, ele acaba fazendo um pouco parte. Existe uma guerra ali, Constantinopla, depois de Roma, depois do Império de Roma, existe uma guerra ali dos muçulmanos. Outra coisa bem interessante também, que o segundo reino, ele jamais foi conquistado pelo primeiro. Por exemplo, Babilônia, ele começa por Babilônia. Segundo Medo-Persa. Babilônia nunca conquistou o espaço do Medo-Persa. Medo-Persa conquista a Babilônia, expande. Porém, Medo-Persa nunca conquista o espaço da Grécia. Ele expande, porém ele não invade certo território da Grécia. A Grécia vem, expande e conquista esse. Se nós olharmos, vou mostrar todos os mapas novamente. Vamos lá. Vou começar aqui pelo Medo-Persa, porque está aberto. Se você olhar a Arábia aqui, ela está em todo o tempo, durante todas essas guerras, durante todos esses impérios, nunca nenhum desses impérios invadiu a Arábia. Então aqui é o Medo-Persa, a Babilônia, ela logo acima também não invade a Arábia. Eu vou compartilhar agora aqui grego. Se você olhar o Império Grego, a Arábia totalmente livre disso. Se você olhar agora o Império Romano,
não vou nem mostrar o romano de novo, vou clicar aqui só para você ter uma ideia. O romano, ele não somente não invade a Arábia, como ele também ele não entra na Ásia, praticamente. Então é isso. O que significa o quarto reino, o ferro? Não sei. Pode ser Roma, pode ser o Império Romano, porém pode ser o Império Islâmico. Então hoje eu fico atento para esses dois movimentos. Roma, nós sabemos que Roma ela foi extinta de certa forma, porém hoje existe um movimento. Eu não trouxe esse mapa aqui para vocês, fico devendo. Você pode pesquisar no Google o movimento chamado União Europeia. Hoje a União Europeia ela tem essa filosofia do Império Romano de expandir, de unir, de ser uma só língua, de ter uma só moeda, todo o sistema romano. Então, é bem interessante. Se nós analisarmos o mapa da União Europeia, é como se o Império Romano ele deu uma pausa e agora o Império Romano, através da União Europeia, vai conquistar o que ficou faltando. São esses os pontos. Então, o pé de barro, mistura do barro com o ferro, seria a mistura desse quarto reino com um povo mais fraco. Alguns defendem que esses pés de barro com o ferro seria a União Europeia, e esses 10 dedos seriam 10 grandes nações da União Europeia que surgiriam o anticristo. Então essa é uma linha, porém eu hoje estou muito atento ao movimento islâmico. A gente tem visto o que é que tem acontecido ali, principalmente no Oriente Médio, por meio de alguns grupos terroristas na África, na Nigéria, e principalmente ali na Síria.